No vídeo de hoje, eu separei as situações mais comuns que você encontra quando tá lendo um texto acadêmico. E geralmente você se pergunta por que esse bando de nomes, sobrenomes e anos entre parênteses no final da frase que só atrapalham a minha leitura. Atrapalha enquanto você não sabe o que significa. Depois que você aprende o que significa o que tem lá, aí você garante que realmente está lendo um texto. Até então, você não sabia ler. Ai, desculpa, mas eu precisava ter te falado isso. Todos os erros que eu falo que é pra você não fazer, eu já fiz. Então para de achar que eu tô aqui cagando regra na sua vida, tá? Para fazer esse vídeo eu vou pegar um artigo de exemplo. Eu vou pegar o artigo do meu TCC, que eu publiquei numa revista chamada Mudanças, Psicologia da Saúde, lá em 2017. Ele se chama Masculinidades em Diálogo e ele foi escrito por mim, além de outros coautores. Vamos correr os olhos por esse artigo. Na primeira página, eu tenho elementos pré-textuais. Elementos pré-textuais são informações da revista em que foi publicado, título do artigo, autores do artigo, resumo e abstract, que é o resumo em inglês. Em relação às seções do artigo, eu vou rolar para baixo junto com você. Nós temos uma introdução. Essa introdução tem um subtítulo chamado Subjetividade. Em seguida, nós temos um método, nós temos os participantes, os instrumentos e procedimentos, como foram analisados os dados, e aí temos resultados e discussão. Os resultados e discussão também são separados por subtítulos neste artigo. Todo artigo empírico termina então com conclusão ou considerações finais e uma lista de referências com as ideias que não são dos autores deste artigo que você está lendo. Quando você está lendo um artigo na faculdade, você não está lendo só ideias dos autores daquele artigo que você pegou. No final das frases, entre parênteses, várias citações estão presentes. E isso significa que esse artigo que você está lendo usou ideias de outros artigos citados entre parênteses. Vamos pegar a primeira situação aqui, a mais comum de todas, aquela que eu acredito que você já sabe o que significa. Uma frase com uma fonte entre parênteses no final da frase. Isso significa que a frase foi escrita pelos autores deste artigo, mas a ideia foi encontrada num trabalho escrito por um autor, que é Silva. Na frase de baixo você encontra a mesma situação. Uma frase escrita pelos autores deste artigo, mas com a ideia de Butler. No segundo parágrafo da introdução, você já encontra uma frase escrita de novo pelos autores deste artigo, mas de um material que não foi assinado por uma autora, por um autor. Este material foi assinado por uma instituição. Então, a autora deste trabalho é a APA, a Associação de Psicologia Americana. Uma frase escrita pelos autores do artigo, mas uma ideia encontrada num trabalho de Gotzen e Mellström. Pronuncie como você achar que tem que pronunciar esse negócio, gente. Uma frase escrita com base em uma fonte. Agora, a fonte foi escrita por 3, 4, 5. Neste caso, a fonte foi escrita por 6 autores. Nascimento, Trindade, Gianordoli Nascimento, que é uma pessoa só, Pereira, Silva e Cerello. Você pode estar pensando em regrinhas de citação e perguntando por que não tem etal aqui. Justamente, esse é um dos erros do artigo. Em alguns sistemas de citação, você não precisa colocar todos os autores quando são vários que escreveram um trabalho. Você usa a seguinte expressão em latim, et al. Et al significa e os outros.
e a galera, e os demais. Esse aqui é um exemplo com e tal. Eu tenho uma frase escrita pelos autores do artigo, de um trabalho que foi escrito por Arraes e mais um monte de pessoas, mas eu só citei Arraes. Se você for iniciante, você pode estar se perguntando, onde eu encontro esses trabalhos colocados entre parênteses no final das frases? E se você não é iniciante, já pode responder para o teu coleguinha. Na lista de referências. Aqui na lista de referências, eu vou encontrar tudo que foi citado pelos autores deste artigo e que não é dos autores deste artigo. É bem comum você ler um texto com os parágrafos escritos com as citações somente no final do parágrafo. Na última frase, os autores colocam as fontes de onde tiraram aquele parágrafo inteiro. Para mim, isso é um problema de plágio, porque eu não sei de quem são as ideias em cada frase do parágrafo. O autor não pode achar que eu vou ler todos aqueles trabalhos que ele colocou no final do parágrafo, um por um, para tentar fazer o que ele fez, que é juntar ideias diferentes e colocar na mesma frase. Os autores têm que colocar do lado de cada ideia diferente a fonte diferente. Esta frase aqui é um exemplo do que eu estava falando. Dentro do parênteses, no final da frase, você tem 3 fontes que disseram aquela mesma informação. O que é que eu tenho aqui, então? Uma ideia que eu encontraria nessa fonte da APA, na fonte de Jesus e na fonte de Sennott e Smith. Eu vou repetir. Você só pode juntar dentro de um parênteses fontes diferentes quando as fontes dizem a mesma coisa. Se cada uma dessas fontes trouxesse uma informação diferente da frase que foi escrita pelos autores, eles deveriam citar cada fonte para cada informação diferente. Mas aqui entende-se que esta frase foi escrita com base nos 3 trabalhos e nos 3 trabalhos tinha a mesma informação. Se você fazia isso, comenta aqui embaixo. Hashtag eu fiz, mas não faço mais. Eu te trouxe aqui para o método do artigo para enxergar mais uma situação bastante comum quando a gente precisa entender citações. Percebam a quantidade de datas dentro deste parênteses. Isso significa que os autores deste artigo escreveram uma pequena frase indicando que esta informação está presente em vários trabalhos de González Rey. Nós temos 2 situações nesta citação. Uma frase escrita com base em vários trabalhos do mesmo autor e, além disso, nós temos 2 trabalhos deste mesmo autor escritos no mesmo ano. Olha quantos trabalhos de González Rey foram citados neste artigo que nós estamos usando como exemplo. São vários trabalhos de vários anos diferentes, no entanto, às vezes os anos se repetem, porque González Rey publicou 2 trabalhos no ano de 2011 que eu estou citando aqui no meu artigo. E se eu dissesse simplesmente sobrenome e ano, o leitor não sabe encontrar na lista de referências. Por isso a gente coloca as letras A, B, C e assim por diante. Em resumo, essa citação significa que esta pequena frase foi escrita com base em 5 trabalhos do mesmo autor, sendo que 2 trabalhos deste autor foram escritos no mesmo ano, no ano de 2011. Por fim, aquilo que eu peço para os meus alunos não fazerem, que é uma citação direta, quando a gente copia e cola informação de alguém para o nosso trabalho. Além do sobrenome e do ano, os autores indicam a página de onde copiaram e colaram. Isso que está entre aspas são palavras de González Rey, que você encontra na página 89 deste trabalho aqui. Bom, a ideia era que você entendesse as citações antes de começar a fazer citações no seu trabalho. Se você não entende a lógica do que é que tem entre parênteses no fim de uma frase,
como é que você vai se largar para manuais de estilo ABNT, APA, vírgula, ampersand, estilizado, ponto e vírgula. Gente, você está preparando o teu caminho de sofrimento. Antes de começar a escrever, lê. Antes de começar a fazer tuas citações, entenda as citações dos outros. Tentei fazer esse vídeo o mais curto possível para você encaminhar para os seus colegas que estão lá ou comendo mosca ou boiando na leitura dos textos acadêmicos e pulando o que tem entre parênteses no final de uma frase. Aquilo não é para você fingir que não tá lá. Você não lê em voz alta quando tá lendo aquele texto na sala de aula, mas os seus olhos precisam saber. Dentro desse parênteses tem uma informação para mim. Por que eu vou fingir que ela não existe se é uma das informações mais importantes da frase? A informação é de quem é esta frase, de quem é esta ideia. Cuide da sua escrita, cuide do seu trabalho, cuide das suas citações para respeitar a ideia do outro. E antes de começar a fazer suas citações, vai entender o que é uma citação. Chega de sofrer e vai se empoderar. Gente, por hoje é só. Um beijo e até a próxima semana.